Bom, estamos aqui nesse segundo bloco com prazer imenso trazendo essa querida amiga, a Ivete. A Ivete Fidelis Tenório, com a história toda, a Ivete Fidelis Tenório. Mas tem uma, Seria de Holanda, mas aí eu sou Ivete Fidelis Tenório. Pois bem, antes de mais nada, quero agradecer você ter aceitado o meu convite. E é sempre um prazer enorme quando eu posso trazer para vocês alguém que tenha uma história para contar, onde você aí do outro lado vai se identificar, vai se informar, vai ter mais conhecimento. Então eu vou primeiro apresentar vocês a ela, vamos um pouquinho da história. E aí, Ivete, você nasceu onde? Como é que foi essa primeira história de estudar? Onde? Em que família? Com quantos irmãos? Então fala um pouquinho aí para as pessoas lhe conhecerem. Eu que agradeço o convite, fico muito honrada em participar desse programa e poder, com a minha história, levar alguns exemplos de vida para muitas pessoas que passam pela mesma situação que eu, naturalmente, né? Eu nasci em Pernambuco, na cidade de Vitória de Santo Antão, sou pernambucana, meus pais também. E lá vivi por muitos anos, em muitas cidades. O meu pai trabalhava como operador de máquinas pesadas nessas empresas que fazem as estradas do Brasil. E por isso nós também andamos com ele por esse Brasil afora, né? Em Pernambuco moramos em várias cidades, e em Alagoas também. Em Alagoas eu cheguei em 1968, para fazer o segundo grau em Arapiraca. E de lá para cá, permaneci, fiz a universidade aqui em Maceió, me casei aqui e de lá para cá, então, a minha vida profissional transcorreu toda aqui. Você casou e estudou depois de casada na faculdade ou a faculdade foi antes do casamento? Eu terminei o segundo grau, me formei professora. Comecei a ensinar como professora, mas me casei e passei alguns anos só como professora e mãe, né? Tive 2 filhos durante esse casamento e só depois que meus filhos já estavam com 6 anos, 7 anos, é que eu comecei a estudar o curso de enfermagem aqui em Maceió. Então, quer dizer que tudo começou no interior de Pernambuco, que depois veio para algumas cidades do interior, terminou o segundo grau em Bom Conselho, você tem Não, né? Arapiraca. Arapiraca, não é isso? Mas não foi Bom Conselho, essa coisa não. Em Arapiraca. Uhum. E aí daqui você veio fez vestibular, passou na UFAL, é isso? Isso. E terminou o seu curso de enfermagem. E eu estava tendo a grata surpresa, eu descobri aqui que a gente trabalhou junto ainda na Secretaria de Saúde, né, Ivete? Pois é. Tanto tempo e não eu não... Depois nos perdemos de vista e nós reencontramos há pouco tempo. Por conta da Carolzinha, né? Pois é, uma situação especial que muito me orgulha, né, de ter a minha filha agora, fazendo parte da sua equipe, né? A equipe da Rosinha, da Da Rosinha, né? E aí é um prazer muito grande. E aí a gente vê como é que se faz um bom trabalho, viu? Quando a gente conhece uma pessoa igual a Carol. Aí você está de parabéns já por isso. Obrigada. Mas agora vamos Eu falar... me orgulho muito dela, porque ela parece não é que só... uma da outra, né? Nós somos fãs umas das outras, muito né? Muito lindo isso. Viu na minha formatura o chapéu que ela colocou? Fãs da Ivete, que essa coisa dela, né? É engraçado que ela... Eu botei esse chapéu, né? Eu também botei. Que ela é uma excelente profissional, parece que ela nasceu para ser advogada, não é? Quando ela fez... faz com muito amor. Ela fez vestibular, na verdade eu queria que ela fizesse medicina, não é? E ela queria fazer medicina só para me satisfazer, aquelas coisas que os filhos fazem, né? Quando ela fez todos os tipos de testes para ver se ela realmente tinha profissão, tinha vocação para medicina, mas ela não tinha nenhum teste. Então ela fez o que ela queria fazer. E foi muito bem sucedida, né? Passou nas 3 faculdades que ela prestou vestibular e passou na OAB logo no primeiro e é uma excelente profissional, tem mostrado isso, não é? Né? Sou testemunha, mas minha gente, se deixar ela falando da Carol, a gente tem assunto, viu? Tanto ela como eu.
Vamos aqui então falar da Ivete. Essa pessoa que está aqui, vocês vão ver que não por acaso. Porque a Ivete tem um trabalho, depois de enfermeira e de passar, enfermeira sanitarista, né, de passar pelo serviço público, então, por isso que a gente se encontrou na vida. Hoje ela trabalha num CAPSI, não é nem a gente não chama CAPSI, aí explica as pessoas por que CAPSI. CAPSI porque aqui na capital tem vários CAPs, né? Todos trabalham com... A gente sabe que na saúde, mais do que todos os outros, usam essas siglas, né? É bom que a gente dê o que é CAPSI, né? Então, é a instituição que cuida de pessoas que apresentam transtornos mentais. Mas é um centro, né? Centro de Atenção Psicossocial. Então, isso é o CAPSI. O CAPSI... E ele tem esse o I, porque é o único da capital que trabalha com crianças e adolescentes, não é? Crianças e adolescentes. Então, uma reprodução chama CAPS e um I infantil, né? Então, ele fica no Conjunto José Tenório, ali perto da igreja, e trabalhamos com crianças a partir de 4 anos de idade até 17 anos e meio. Ele só pode ficar lá até 18 anos, porque aí ele vai, se não conseguir se ter alta definitivo, ele vai continuar fazendo acompanhamento em outros CAPs. Então vamos só para as pessoas entenderem quem é que encaminham esses jovens, eles já sabem pela informação ou há um encaminhamento? Olha, todos os pacientes que nos chegam vêm de todas as formas. Nós recebemos qualquer pessoa que chega lá com alguma queixa do seu filho que apresente algum transtorno. Então, a demanda pode ser espontânea e pode ser encaminhada. Muitos nós recebemos encaminhados pelas escolas, são encaminhados pelo Conselho Tutelar, são encaminhados por psicólogos e médicos, pediatras de alguma instituição que a mãe procurou. Então, todos que podem ser avaliados lá, pode chegar de qualquer maneira que será atendido, sempre. Então, a nossa equipe é composta por vários profissionais. Então, é uma equipe multidisciplinar. Mas o atendimento ao paciente, ela é interdisciplinar, porque nós temos essa filosofia de trabalho. E a equipe multidisciplinar é importante, mas na nossa experiência, quando a gente trabalha numa equipe interdisciplinar, o resultado é melhor. Explica isso, como é que se dá na prática, para que as pessoas possam entender a diferença. Normalmente, com os pacientes nossos, a gente trabalha com uma metodologia de oficinas, né? A gente faz a classificação, os diagnósticos e pelas idades e pelo tipo de patologia, nós agrupamos alguns desses pacientes, usuários, na sala onde a gente vai trabalhar em grupo com eles. E dentro da sala estão vários profissionais de várias titulações, né? Então, normalmente, a gente faz um trabalho baseado, porque antes é feito um estudo do caso daquelas crianças e é feito para eles um projeto terapêutico que nós chamamos de singular, porque apesar de a gente trabalhar num grupo, mas ele é um grupo mais ou menos homogêneo em termos de patologia. E esse projeto é trabalhado com essa equipe. Todo mundo está na sala, mas cada um tem um olhar específico da sua formação para que possa avaliar melhor o comportamento e a evolução desse paciente. Então, a gente já verificou que esse tipo de tratamento dá mais resultados, porque nós temos também pacientes que já chegou para nós e já vinha fazendo tratamento em outras instituições. E ele passava nas outras instituições pelo psicólogo, pelo nutricionista, pelo enfermeiro, pelo médico, pelo otorrino, por várias, mas em sessões diferentes, né, separadas. E que o resultado não foi assim tão rápido quanto se esperava, né? Enquanto a gente trabalha mais junto, estudando aquela criança de uma forma conjunta, a gente vê um resultado melhor. A nossa experiência lá no CAPC. Como a gente trabalha com vários tipos de transtornos, né? Você poderia dizer esses vários tipos de transtornos que procuram mais o CAPC? Olha, nós temos autistas, né, que é um foco importante do nosso trabalho, e vários outros, né, transtornos de comportamento, transtornos mentais mesmo, né?
Quando você diz transtornos mentais no nível de cognitivo. Isso. São De pessoas comportamento, que têm a idade cronológica diferente da idade retardo mental, e junto com isso vem a hiperatividade, essas coisas assim, né? E a gente trabalha no sentido de melhorar a capacidade dessas crianças, tanto na questão da atenção, da concentração, do convívio social, para torná-lo uma pessoa mais autônoma, não é? Independente dos cuidados da família e a inclusão social. Então, a gente consegue, com o trabalho, apesar de todas as dificuldades, o serviço público apresenta, ter bons resultados. Ter bons resultados. Tanto é que, há 2 anos atrás, nós fizemos um trabalho de pesquisa com os pacientes autistas, né? Aí quando vocês trabalham em grupo com pacientes autistas, tem assim um número limite para isso? Tem. Nós podemos ficar somente com 5 pacientes na sala e mais ou menos o mesmo número para cada paciente, um profissional. É muito interessante que as pessoas possam conhecer, é claro que muita gente sabe o que é o autista, né? Uhum. Mas aí se você puder, vamos aqui dar um perfil. Um diagnóstico, como é que a mãe vai poder dizer assim, poxa, esse meu filho, eu vou levar ele lá no CAPCI, porque ele tem uns comportamentos estranhos, diferente das outras crianças, e eu não estou sabendo o que ele tem, muitas vezes os médicos têm dificuldade de diagnosticar. Tem dificuldade. O que é que você diria a essa mãe, o que seria que chamasse a atenção dela? Olha, na nossa vivência profissional, nós percebemos que as mães é quem chegam lá levando a criança, que elas têm percebido que tem um comportamento diferente, mas elas demoram muito a levar. Então, quer dizer que essa é uma informação... Leva porque ela desconfia, mas ela tem medo de receber o diagnóstico, não é? O nosso trabalho foi baseado o comportamento da mãe quando recebe o diagnóstico que seu filho é portador do aspecto autista. Ou seja, então quer dizer que quando eu falava naquele primeiro bloco, onde eu dizia para as pessoas que a gente estava falando da doença do câncer e que elas temiam esse diagnóstico, quer dizer, qualquer doença que seja diferente, vamos dizer assim, daquilo que foge da normalidade, que traga algum sofrimento, esse medo ele é intenso, né? E as pessoas tentam evitar, por isso que às vezes já pegam em estágios avançados e fica mais difícil o tratamento. É verdade. Então a gente recebe criança depois de 4, 5, 6 anos de idade e às vezes mais, né? E a gente sempre pergunta, por que demorou tanto? Eu vi que ele era diferente, mas eu pensava que é porque isso, porque aquilo. Começa a justificar. E quando viu que não dava mais, ela vem com esperança de não ser, na verdade. Por isso que a resposta sempre que da nossa pesquisa era que elas diziam, eu esperava tudo menos isso. A maioria diz assim. Eu esperava tudo menos isso. Ou seja, aquela coisa de não aceitar aquilo que lhe foi dado, porque a gente acha que só o outro pode ter, não é? Mas aí a gente estava falando dessas características e sintomas dessa doença para que as pessoas logo cedo, né, possam diagnosticar. A gente trabalha com observação de crianças já ainda como bebês, porque elas podem apresentar alguns sinais que não é que seja autista, mas que já pode ser motivo de a gente fazer uma observação mais de perto para diagnosticar o mais cedo possível. Nos bebês, logo criancinha, 6 meses, quando nasce, a gente já vê que a criança que não consegue mamar, por exemplo, não pega o peito, é uma criança bem largadinha, que não tem aqueles movimentos normais da criança. Quando ela vai crescendo. Quando a gente vê que está uma criança letárgica lá, não é? Que não reage. Lenta. Então, já é uma situação que deve ser observada. Significa que todo mundo já acontece isso, né? Porque eu, pelo menos, eu tenho 17 sobrinhos, né? Além de meus 3 filhos, e a gente vê que realmente tem crianças que pegam mais fácil, porque até as mães de primeira viagem, mas aí não depende, também depende da criança. Não é? Isso não é apenas o que eu vejo, Ivete, é que o diagnóstico de uma patologia, ela se cerca de cuidado pela quantidade de sintomas que nos dá a garantia de que esse diagnóstico está correto. É isso mesmo?
Então, com essas crianças assim, a gente tem que fazer aquela estimulação precoce, mas para ver se é um problema só passageiro ou se é uma coisa que vai perdurar. E quando as crianças vão ficando maiores, elas vão apresentando algumas coisas que chamam atenção. Por exemplo, a criança não escuta. As crianças não escutam, não falam. A gente fala e ela parece que não ouve, não se move em direção à voz. Ela não fita você nos olhos. Ela evita estar com outras crianças. A partir de quanto tempo? 1 ano, 2 anos, se a criança estiver num canto lá e você chamar, normalmente ela vira a cabecinha para olhar, né? A que tem esse problema, ela já não faz de conta que ninguém está falando, né? A mãe leva no otorrino para ver se tem algum problema de audição e tudo mais, mas isso tudo normal, Então, mas esse ela é um assim, dos né? sintomas. Outra coisa que chama a atenção é que elas gostam muito de objetos em movimento. Tudo que roda, elas têm uma atração. Então, tem várias pequenas coisas que a gente observa na criança que não é normal nas demais crianças, não é? E são fatos que a gente, ao observar, a gente procura observar melhor e já levar no médico, no pediatra, relatar, para poder se fazer um diagnóstico ou uma previsão diagnóstica mais preciso, né? Mas aí, veja só, Ivete, por exemplo, muita gente tinha essa, vamos dizer assim, como sintoma até não, esse menino parece que é autista. Com aquela criança que tem aquele movimento para frente e para trás, aí eu lhe pergunto, claro que eu sei, né, um pouquinho, mas eu, assim, para aquelas pessoas que estão aqui nos assistindo, tem que ter esse sintoma para dizer é autismo ou como a maioria das doenças, ou todas as doenças, aliás, todas as doenças, tem leve, moderado, grave, e aí elas se diferenciam de uma para a outra nesse sentido, e aí necessariamente esse sintoma, a gente sabe que isso é uma coisa bem característica, mas tem que ter? Olha, a maioria apresenta esse tipo de comportamento, né? A maioria apresenta e realmente já se fixou que esse é um sintoma bem característico do autismo, né? Mas não é somente isso, né? Tem várias outras coisas. Ele é hiperativo, ele não se concentra em nada, ele não brinca com os brinquedos de forma usual, como outra criança brinca. E uma série de outras ações na vida dele que a gente percebe que realmente ele não é igual às demais crianças. Aí nós sempre perguntamos que é o autismo, como surge, se é uma doença genética, se é uma doença que cura, outros que não cura, ou não cura. Sempre foi motivo de interrogações de todos os cientistas, todos os tempos, e nós também, né? Que a gente tem casos de cura, né? Pelo menos de diagnóstico preciso e depois de ver aquela pessoa tendo toda uma vida, né? Que eu acho que é o sonho de todo pai de autista, né? Eu vejo que tem aqueles que têm, vamos dizer, limitações, mas que conseguem construir suas histórias, sua vida familiar, profissional, com limitações, mas já vi pessoas que realmente tinham tudo isso e até filmes que a gente tem, não sei se você leu Dibs em Busca de Si Mesmo, né? Que é um caso de cura. Então, quer dizer, a gente vê que tem situações que o diagnóstico parecia preciso, se não tem cura, não era preciso, né? Mas que tem todas as características que depois a gente vê. Então, são casos e casos, a diversidade, as especificidades, na verdade, né? Nos estudos que nós temos feito, aí já se perguntou, sabe, sobre a questão da cura do autismo. E quando se perguntou a um professor, cientista, pesquisador, se numa entrevista lá num congresso, perguntou se o autismo tinha cura, ele falou, uns têm, outros não. Aí todo mundo, que até então, todo mundo sabia que não tinha cura, não sabe a origem, não tinha cura, né? Aí ele explicou que o autismo realmente, alguns podem não ter cura, porque o problema é como se fosse um problema genético, já vem
com aquela criança, Mas aí a gente né? está falando de autismo, né? E a gente já tem que encerrar esse bloco, e a gente ainda tem outras coisas para falar, não é muito interessante. A gente, no próximo bloco, a gente fecha um pouquinho para terminar essa parte, né, do diagnóstico do autismo, e a gente vem daqui a pouco com muito mais informação e conhecimento para vocês. Até já.